Estamos de volta com Seleção. A gente faz contato com a nossa reportagem em Doha, no Catar. Bruno Cortes está ao vivo conosco. Fala, Bruno, chega mais. Bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek, Jéssica, Serginho, PC, boa tarde a todos aí no Brasil. O Flamengo treinou hoje, agora há pouco terminou o treino. Agora há pouco não, né? 2 horinhas já acabou esse treinamento. O Flamengo voltou aos treinos, né? Porque teve um dia livre ontem, a primeira folga dos jogadores desde que chegaram aqui a Doha, já que os jogadores vinham num ritmo mesmo forte, né? De treinos e jogos, desde que chegaram aqui domingo retrasado, né? Todo dia treinando, inclusive no domingo que eles chegaram aqui, os 2 jogos contra a Cruz Azul e Pirâmides, aí tiveram essa folguinha ontem, agora voltando aos treinos, já pensando exclusivamente nessa grande final de quarta contra o Paris Saint-Germain. Certamente hoje já o Filipe Luís esboçando um pouco do que pode ser time titular. O PSG também treinou hoje, a gente pôde acompanhar os 15 minutos de aquecimento do Flamengo, no PSG não, treino todo fechado para a imprensa. Então, voltando a falar desse Flamengo, a gente fica na expectativa em relação a esse time do Filipe Luís, se ele vai repetir a escalação que foi contra o Cruz Azul, ou com as 3 mudanças que fez contra o Pirâmides. No caso do jogo com o Cruz Azul, quarta-feira passada, né? Era o Léo Ortiz na zaga, na frente tinha Samuel Lino e Bruno Henrique, e aí contra o Pirâmides ele botou o Danilo na zaga, e lá na frente Cebolinha e Carrascal, enfim, algumas possibilidades de mudanças nesse Flamengo. Pode também não repetir nenhuma escalação, nem outra. Enfim, o bom para o Filipe Luís é que ele tem todos os jogadores à disposição, diferentemente do Luiz Henrique, do lado do PSG, que tem um desfalque do Hakimi, Dembélé e Marquinhos não estão 100%, veremos se vão para o jogo, mas pela primeira vez no ano o departamento está vazio, o departamento médico do Flamengo, né? Não tem ninguém lá. O último a sair foi justamente o Pedro, que contra o Pirâmides pôde entrar, pôde ganhar alguns minutos, até se movimentou bem, né? Quase fez um gol, deu caneta, deu um outro chute de fora da área também. Então o Filipe Luís tem todo mundo ali à disposição para poder pensar nesses 11 titulares para o jogo de quarta-feira. Antes do treino de hoje, falaram por aqui Alexandro e o Luiz Araújo, e os dois falaram um pouquinho sobre o adversário, né? Sobre o Alexandro falando sobre o quão importante é ter jogadores no Flamengo experientes como ele, que já enfrentaram jogadores desse PSG em outros momentos, seja por times ou até por seleções também. E o Luiz Araújo também falou um pouquinho sobre esse ataque do PSG, principalmente, que ele gosta tanto de ver o Paris Saint-Germain jogar. Vamos ouvir então os 2 jogadores do Flamengo. Assistimos muito o PSG jogar na Champions League. Eu mesmo gosto muito de assistir futebol e o PSG não encantou só a mim, mas o mundo inteiro. Sabemos de todos os grandes jogadores que tem, não só defensivamente, mas ofensivamente com certeza faz a diferença. Jogadores que são muito diferentes no 1 para 1, que pode decidir um jogo. Então, o melhor de tudo é que a gente conhece todos eles, mas sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente, mas vamos estudar muito mais do que já estudamos e se Deus quiser sair com esse título, que é o sonho de todos nós. O PSG sim é o favorito, é o time a ser batido, é o time atual campeão da Champions League, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, mas sabemos da nossa qualidade também, deixamos favoritismo para ele, entramos com o pezinho no chão para jogar o nosso futebol. Mas sabemos também da pressão de vestir o manto sagrado, de vestir a camisa do Flamengo. Sabemos que é o sonho de toda a nação, mais de 45 milhões, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar muito futebol e no final a gente vai ver quem vai sair campeão. Muitos jogadores que estão no elenco hoje talvez já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris, seja contra o Paris ou por seleções. Então isso daí pesa sobre o conhecimento que temos sobre eles, né? Sobre o estilo de jogo individual de cada um e também sobre o estilo de jogo do Paris. Eu enfrentei o Paris algumas vezes, enfrentei os jogadores também do Paris algumas vezes e sei a dificuldade que eles podem colocar contra nós. Mas também isso, junto com o treinador, vai ser colocado para nós. Vamos continuar estudando o máximo possível o Paris, seja individualmente ou seja coletivo, para quando chegar no jogo a gente estiver o mais preparado possível. E sobre esse PSG, né, citado aí por Alexandre e Luiz Araújo, como eu disse, já treinou hoje, né? O time chegou ontem à noite aqui, já tarde da noite. Tinha jogado no sábado contra o Metz pelo campeonato francês. Então a opção do Paris foi essa mesma, ter 2 dias de treinos aqui. Hoje já treinou, treina amanhã também. Tem também pouco
pouco tempo por aqui no Catar, para esse jogo de quarta-feira, e nesse pouco tempo, além do jogo de quarta, além dos treinos, amanhã a FIFA decidiu ontem, né, que o FIFA The Best, o prêmio de melhor jogador do mundo dado pela FIFA, vai ser dado aqui no Catar amanhã, numa festa de gala, com 800 convidados. E entre os indicados ao prêmio de melhor do mundo são 4 jogadores desse PSG, né? Entre eles o Hakimi, que não veio, e o Dembélé, que vem de uma virose, aí não participou das 2 últimas partidas, mas parece ser o grande favorito, ganhou a bola de ouro esse ano também, e talvez não tenha sido uma coincidência, né? A FIFA escolher aqui, Catar, Doha, Catar, sabendo que o PSG vai estar aqui, sabendo que o Dembélé vai estar aqui também, então o que torna o Dembélé talvez ainda mais favorito, né, Rizek? Daria pro Vitinha. Rapaz, se a gente for olhar que esse prêmio normalmente é dado ao melhor jogador do time mais vencedor da temporada, eu acho difícil escapar do Dembélé. Tá na cara, né? Tá com um jeitinho muito forte. Roteiro previsível, né? É um clichê. Esse prêmio é entregue para a seleção ou para o time mais vencedor da temporada, e o time vencedor da temporada é o PSG. O que aumenta muito a façanha do Flamengo. Bruno, me despeço de você, desejo aqui um ótimo trabalho a todos, e muita gente embarcou do Brasil para o Catar com a confirmação do Flamengo na final. Será que teremos um público com atração PSG melhor do que aquele que vimos nos últimos jogos? Já cortaram o Bruno aqui pra gente. Infelizmente não teremos a resposta. Voltou. Teremos um público melhor na decisão de quarta, Bruno? Desculpa, Rizek, é que o pessoal já estava me avisando aqui que eu estava dispensado, eu não ouvi o que você me perguntou. Pergunta aí, tô aqui, tô na área. Estava te perguntando se muita gente embarcou, né, com a confirmação do Flamengo para a final. Temos uma previsão mais otimista de público, até pela atração que é o PSG? Pois é, não temos essa previsão. A gente também imagina que vai ter mais gente no estádio, muito por conta também do Paris Saint-Germain. A gente sabe que vários flamenguistas compraram a passagem assim que conseguiu essa vitória sobre Pirâmides. Hoje, aqui nas ruas, não vimos torcedores do Flamengo. Também não fomos a lugares que são pontos turísticos aqui, né? Como, por exemplo, o Sucakif, que a gente está sempre lá, que é ali uma concentração de torcedores. Mas nas ruas aqui, perto do hotel, onde o treino acontece, não vimos. Mas acho que sim, vem mais torcedores do Flamengo, mas ontem foi até curioso pra gente, porque na chegada do PSG no aeroporto a gente imaginava mais gente lá, mais jornalistas, porque tinha essa chegada, tinha uma área destinada à imprensa, estava bem vazio. Então, assim, a gente não viu nem jornalistas daqui curiosos e atentos a essa chegada do PSG. Veremos se quarta-feira isso vai acontecer. É sempre bom a gente lembrar, né? A gente já vem falando várias vezes aqui no Seleção Sport TV, na programação do Sport TV, que está rolando aqui em Doha também ao mesmo tempo, a Copa Árabe, a Arab Cup, e realmente é essa competição que a gente mais vê propagandas, mais vê se falar disso, seja na televisão, seja na internet também, e a concentração de torcedores é enorme para essa Copa Árabe, que vai terminar depois da Copa Intercontinental, então não vai acabar antes. Veremos. Não tenho essa informação para te dizer que a previsão é melhor, mas imagino que sim, que tenhamos um público melhor do que foram os públicos dos 2 jogos, né? 7 mil torcedores com o Cruz Azul, 8 mil contra o Pirâmide, né? Beleza, Bruno. Obrigado, meu caro. Grande trabalho para você e toda a nossa equipe direto de Doha, no Catar. Como o Bruno informou, o PSG relacionou todos os jogadores que ele tem à disposição. Só não tem o Hakimi, que só volta a jogar na próxima temporada. Goleiros, Chevalier é o titular. Zagueiros, se não jogar o Marquinhos, é provável que jogue o Beraldo, se não é Marquinhos e Pátio, uma dupla de zaga excelente. Na lateral esquerda, se não jogar o Nuno Mendes, joga o Lucas Hernandes, da seleção francesa. Tá tudo certo? Tá tudo certo. No meio, Fábio Ruiz, Vitinha, Mailu, o Zaire Emery, que tem sido opção ao Hakimi na lateral direita, e o João Neves. Também só gente grande no meio campo. E no ataque, o Kvaratskhelia, o Gonçalo Ramos, que é opção ao Dembélé, o Doué, o sul-coreano Lim Kang-in, o Barcola, o sul-coreano. Bastante. O Nadiantou, que é um ponta esquerda francês. E a última opção que eles têm para o ataque é o Mbaye. É o elenco de um super time europeu contra um super time sul-americano. A gente sabe que a diferença é óbvia, é grande a diferença. Não estamos aqui para vender ilusões. A diferença é grande, a gente sabe. Vamos ver o que acontece. O PSG
tem poupado os jogadores no francês. No sábado mano. ele encarou o Metz, Tá venceu por 3-2. Ele poupa no francês porque ele não precisa jogar com força máxima o francês. A temporada é desgastante e ele vai poupando onde dá, que é no campeonato francês. Ele pode vencer o francês tranquilamente, sem desgastar o time titular. Ele está atrás do Lan, né, agora, nesse momento, Agora. mas nada... É só uma questão de tempo. É questão de tempo para pegar a liderança. Porque ele jogou com força máxima a Champions no meio da semana, poupou no francês e vai jogar com força máxima quarta-feira. É o que o PSG tem feito na temporada. Um jogo com força máxima e no local com força média. A Champions é a única competição bem disputada que o PSG joga, porque o campeonato francês é um campeonato que o PSG, enfim, quando ele faz correr, como se diria no Turf, ele vai lá e vence uma, duas, três e conquista o título com 5 rodadas de antecipação. A impressão que eu tenho é que esse jogo contra o Flamengo, não. Esse jogo contra o Flamengo, pelo envolvimento financeiro, afinal de contas, o PSG é patrocinado pelo país, pela empresa aérea do Catar. Então, eu acho que o PSG aí, ele não vai chegar para esse jogo a passeio, o que, de certa forma, qualifica ainda mais a partida, né? Porque não é um... Eu confesso, assim, nunca vi o europeu a passeio no Intercontinental. Não, que o passeio que eu digo... Estava revendo essa semana Milan e São Paulo, 93. O Milan tá com a faca nos dentes. O tempo todo. O tempo todo. Como estava o Liverpool em 19, como estava... Pode escolher qualquer ano aí. Como estava Chelsea e Palmeiras. Especialmente como o PSG é um clube que se torna grande neste século. A partir dessa conquista, né? Pertence a um fundo do governo do Catar, joga na casa do seu patrocinador. Não venceu a Copa do Mundo de Clubes. Não venceu a Copa do Mundo de Clubes. Me parece óbvio que o Flamengo vai pegar um time que vai jogar... Muito disposto. Muito disposto. E mais muito a frase disposto. do Luiz Henrique, né? A entrevista do Luiz Henrique, quando ele diz, não, eu não quero o Flamengo, etc. É uma entrevista de quem está levando a sério. Não, eu acho que disso eu não tenho muita dúvida, não. Serginho, a Copa do Mundo de Clubes fez com que o futebol europeu fosse apresentado aos clubes brasileiros. Não por esnobismo, mas o futebol europeu se concentra no próprio futebol europeu. Aí vem uma Copa do Mundo de Clubes, onde nós podemos reconhecer que os 4 clubes brasileiros que estiveram lá, eles não foram decepções. Você tem o Botafogo que venceu o PSG, você tem o Flamengo que venceu o Chelsea, O Flu vai a semi. o Fluminense foi a semi. Palmeiras. Esse Flamengo, eu acho que ele tem uma arma muito forte para encarar os franceses que pode fazer diferença. Como o time francês é melhor do que o Flamengo, o Flamengo dificilmente vai ter o maior número de oportunidades, a tendência é justamente o contrário. O Flamengo tem que ser letal, como foram os 3 únicos times que ganharam essa competição. São Paulo em 2005, o Inter em 2006 e o Corinthians em 12. Em comum a esses times, eles tiveram, principalmente São Paulo e Corinthians, grandes atuações do seu goleiro, e o Rossi tem pegado muito, e quando chegaram lá, eles mataram o jogo. E o Flamengo tem uma arma que é a bola parada, né? Nesse sentido, quando a gente olha os últimos gols de bola parada do Flamengo, e imaginando um tipo de jogo em que o Flamengo não vai chegar na cara do gol como chegou contra o Palmeiras, como chegou contra o Pirâmides, como chegou contra o Cruz Azul, ele vai ter menos chance do que criou nesses jogos, a bola parada pode fazer toda a diferença nesse duelo. Toda a diferença. Vamos ver, assim, o Marquinhos e o Pátio formam uma dupla de zaga excelente. Se o Marquinhos não jogar, eu acho que o nível cai bastante da zaga do PSG. Vamos ver. Agora, sim, quando você vê essas jogadas desenhadas, a precisão, a maneira como o Arrasca tem colocado essa bola na cabeça dos zagueiros, eu acho que aí pode estar uma enorme chance do Flamengo. É um grande recurso, porque provavelmente bola parada o Flamengo vai ter no jogo, né? Isso pode acontecer, especialmente se o jogo for um pouco difícil de criar chances. Mas eu acho que o respeito do Luiz Henrique vem em relação ao Flamengo, porque o Flamengo também é uma equipe que gosta de jogar com a bola no pé. Tudo bem, imagina o PSG com mais posse e tudo mais, mas o Flamengo não se livra da bola. Pelo contrário, né? O Flamengo ele se sente bem com a bola no pé. Então, isso pode trazer pra gente, deve trazer um bom jogo, um jogo de qualidade. Essa imagem é maravilhosa, né? essa É a imagem da né? FIFA, né? Com
com slow motion. Né? Essa imagem é maravilhosa. Mas, Jéssica, o Flamengo pode até querer ter a posse de bola. Eu acho que dificilmente Não vai podemos conseguir Mas contra o PSG. quando tiver, vai querer costurar, vai querer construir. E isso É o gol do- eleva o nível técnico do jogo. Do outro lado, a gente sabe que é o PSG com a bola no pé, né? Cruzou. Assim, é um jogo muito difícil, é óbvio que sim. Mas o Flamengo tem esses recursos, porque não funcionou na construção da jogada, tem a bola parada, né? Que funcionou nas últimas decisões aí do Flamengo. Então, é difícil, é complicado, mas não é tem impossível. jogo. Eu acho que tem jogo. Ó, em 2012, quando o Corinthians bate o Chelsea, estava 5 títulos para os europeus, 3 para os sul-americanos, nesse formato de intercontinental, né? Disputar todos os anos desde 2005. Hoje está 17-3. Não estou aqui para vender ilusão, não. Tem um abismo. A gente, inclusive, em metade das vezes, sul-americano, sequer chegou à final. O nosso nível está muito mais de acordo com o Pirâmides, o Cruz Azul, do que o PSG. O Flamengo passou por esses 2 confrontos e agora vai enfrentar um time de outra prateleira. Quem sabe, num dia ruim dos franceses, num dia excelente do Flamengo, porque eu acho que você precisa ter isso para você ganhar esse jogo. Um dia muito ruim dos franceses, um dia excelente dos brasileiros, Rossi inspiradíssimo, você faz a façanha. Mas achar que é um jogo, assim, dois times da mesma prateleira, não é. Não. Aí você tem toda a razão, é querer vender ilusão. É mostrar que há uma diferença, essa diferença ela é favorável à equipe do PSG, mas ao mesmo tempo dizer que exatamente por se tratar de futebol não é impossível o Flamengo voltar, vencer o jogo e conquistar o título. Tem uma diferença. Agora, você tem ao mesmo tempo, pelo lado do Flamengo, PSG, a gente sabe muito bem, um elenco formado por jogadores com razoável experiência de futebol europeu, razoável experiência de atuar com pressão, Danilo, Jorginho, Saul, enfim, são jogadores cascudos, tem um excelente goleiro, a gente fala muito do Arrascaeta na Libertadores, mas muito do que o Flamengo conseguiu na Libertadores passou pelo que fez o Rossi em momentos decisivos. Então, eu acho que o mais interessante é que você vai ter um jogo, você vai ver um jogo de futebol em que, concordo com a Jéssica, o Flamengo não vai ter a predominância de posse, mas quando tiver com a bola nos pés, vai querer jogar. Vai ser marcado. E minha grande dúvida é se o Felipe fará concessões, ou seja, contra o Bayern ele quis jogar da maneira como o Flamengo joga sempre. E foi uma diferença muito grande que a gente viu ali em Miami, né? O Bayern demonstrou claramente que a superioridade. A sua superioridade. Então eu estou na dúvida, acho que ninguém tem essa resposta hoje a dar, se o Felipe mexe no time, se adapta ao PSG ou vai de novo da maneira como ele vem jogando aqui no Brasil. Eu acho que ele vai de novo, até porque eu não consigo ver muito... Saul no meio campo, por exemplo, colocar um jogador a mais... Não sei que o Saul tá meio baleado, né? O Saul acho que não joga. Mas colocar um jogador a mais no meio campo, por exemplo, um volante a mais... Acho que é tipo um De La Cruz. Renunciar a esse. Também acho. Ele não vai mudar. Acho que ele é um técnico muito... Se adaptar ao adversário. O Felipe tem uma mensagem a passar nesse jogo, né? Ele quer o mercado europeu. Ele tem como objetivo de vida treinar lá fora. Talvez esse jogo também é uma possibilidade para ele mandar uma mensagem de estilo de treinador que ele é, de convicções que ele tem, e acho que ele confia muito que o grupo pode reproduzir em campo a ideia dele. Então, assim, não é uma decisão fácil. Você vai priorizar acima de tudo um jogo mais cometido. Ele se adaptou ao Chelsea na primeira fase, né? Ele sacou o Pedro, ele sacou o Léo Ortiz, ele sacou o Alexandre, porque ele colocou jogadores que tinham tido melhor desempenho no teste de velocidade. O Danilo é o zagueiro mais veloz que ele tem, apesar de ser o mais experiente. Não sei, realmente não sei. Acho que esse debate vai ficar para amanhã. Porque amanhã nossa reportagem do Qatar vai trazer mais elementos para a gente especular a escalação do Flamengo. A do PSG não tem dúvida, se o Dembélé e Marquinhos estiverem inteiros. São só questões físicas, né? É o time titular do PSG sem o Hakimi. A gente vai agora a São Paulo. Amanhã um programa vai se dedicar. Então é isso, rapaziada. Peço que vocês deixem o like no vídeo, valeu? Curte aí, mano. Curte nosso vídeo aí, mano. Nosso trabalho, valeu? Trazendo sempre informações para vocês. Vídeos aí do Mengão da mídia brasileira, valeu? Tamo junto, se inscreve no canal, é muito importante para nós. E eu vou querer que vocês comentem embaixo o placar do jogo Flamengo e PSG dessa grande final de quarta-feira. Qual é o seu placar desse jogo? O seu palpite para essa partida? Só vale vitória, meu amigo. Ou empate no máximo. Derrota não, e não, tá?
esse Júnior Mengo. Tamo junto, nação.